Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 15. O irmão João leu no capítulo 12. Quero meditar um pouco com vocês no capítulo 15 de Êxodo. Fala sobre Cântico de Moisés. Abra aí a sua Bíblia para acompanhar e participar da leitura. Os irmãos encontraram? Leiamos então a palavra do Senhor. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Bem, meus irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado em que Moisés, o autor do texto, porque atribui-se a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis é o livro do começo, do início, do princípio. Êxodo
narra, como diz o próprio nome, o êxodo, a saída do povo de Deus do Egito para conquistar a terra prometida. O livro de Levítico traz a lei cerimonial, traz os princípios registrados na palavra para a nação de Israel. O livro de Números também acrescenta sacrifícios, conquistas do povo de Deus, e Deuteronômio é o resumo de toda a lei, porque os 5 primeiros livros da Bíblia são classificados como a lei ou o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os quais eu já citei. E o capítulo 15, o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, ele traz um momento de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Moisés expressa aqui a grandeza, o poder de Deus. Moisés reconhece aqui o que Deus havia feito, o que ele havia operado, realizado, através do seu grande poder pelo povo de Israel. Como já foi dito aqui nessa noite, o povo vivia na escravidão, mas eles clamaram, eles se humilharam diante de Deus. A nação se humilhou diante do Senhor. As pessoas se humilharam diante do Senhor. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus compadeceu-se deles e envia o escape, envia a solução, responde a oração. E, como os irmãos conhecem muito bem a história, com mão poderosa do Jeová, ele tirou aquele povo do regime da escravidão. Com mão poderosa, os levou para o deserto. Com mão poderosa, prometeu e realizou coisas extraordinárias na vida daquele povo, através do seu líder Moisés e do seu irmão Arão. Coisas extraordinárias, milagres extraordinários. E o texto deixa muito claro que, após a travessia do Mar Vermelho, e eles atravessaram a pé enxuto, porque o exército de Faraó, os homens mais bem preparados para a guerra, os homens mais preparados para o combate, armados até os dentes, podemos dizer assim, vinham na retaguarda do povo, procurando meios de destruí-los totalmente. Mas quando aquele povo está naquele beco sem saída, naquela encruzilhada da vida, eles tinham um líder que tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. E quando Moisés ora a Deus, Deus lhe mostra a resposta, mostra o caminho, e ordena e autoriza que ele, com aquela vara, lance sobre as águas do mar, e o mar se abriu e o povo atravessou. E lá do outro lado eles vão cantar o hino da vitória. Eles vão jubilar a Deus, vão exaltar a Deus, vão reconhecer o poder de Deus, vão reconhecer a glória de Deus, a autoridade do Senhor, a majestade do Senhor, o Deus que faz, que realizou e que realiza ainda hoje por meio do seu povo, através do seu povo e para o seu povo. Meus irmãos, esse texto nos mostra a gratidão daquele povo através de Moisés. Quando ele diz: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Eles cantaram, eles dançaram espiritualmente, eles adoraram a Deus e disseram: cantarei ao Senhor, porque Ele, Deus, triunfou gloriosamente. A vitória que eles receberam, eles agora estavam atribuindo ao Deus Todo-Poderoso. Porque humanamente, dentro de uma visão humana, eles seriam eliminados, eles seriam destruídos, eles seriam
derrotados. E assim pode acontecer com qualquer um de nós. Nas lutas da vida, nas lutas da caminhada. Porque há exemplo do povo de Deus que passou toda aqueles anos, muitos anos, vivendo sob um governo ditatorial, a exemplo daquele povo que orou a Deus, que clamou ao Senhor, que sofreu perseguição, que passou dificuldade. Muitos de nós também passamos por essas mesmas lutas. Mas assim como Deus ouviu o clamor daquele povo, Ele continua ouvindo o clamor dos seus filhos hoje. Ele continua pronto para atender o clamor dos seus filhos. É por isso que o salmista escreveu o Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele agora está reconhecendo a bondade, reconhecendo o poder, a grandeza e a autoridade de Deus. Nós cantaremos ao Senhor, porque Deus triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Se ele reconheceu que Deus lançou no mar os seus inimigos, aqueles que queriam a destruição daquele povo, e também pode acontecer conosco. O inimigo, ele não tenta, ou seja, ele não para, ele não cansa de querer nos enganar, de querer nos envolver com as coisas desse mundo, de tirar o nosso foco, usando homens, mulheres, pessoas deste mundo para nos separar de Deus, para nos afastar de Deus, para tirar o nosso brilho, para romper a nossa comunhão com o Espírito Santo. Mas assim como Deus deu vitória àquele povo, dando livramento, Ele promete na sua palavra nos dar vitória e também nos dar livramento, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele não mudou. No Senhor não há mudança. No Senhor não há sombra de variação. E esse texto nos ajuda a refletir na vida. Esse texto nos ajuda a pensar nos desafios que nós enfrentamos, nas lutas que nós enfrentamos, nos problemas que nós enfrentamos. E também nos ajuda a pensar, a confiar, a ter a convicção de que nós não enfrentamos essas coisas sozinhos. O nosso Deus está conosco, segurando na nossa mão, nos dando força, nos dando graça, nos dando autoridade para vencer. E como aquele povo reconheceu a vitória em Deus, meus amados irmãos, nós precisamos reconhecer que a nossa vitória vem do Senhor. Precisamos reconhecer que a nossa conquista vem do Senhor. Embora tenha o esforço humano, a dedicação humana, por meio da oração, da leitura da Bíblia, do congregar-se e de outras coisas mais, mas a nossa vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Cantaram: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Eles tinham consciência, eles tinham a convicção, Moisés tinha essa convicção, que se não fora o Senhor, eles teriam sido destruídos. O exército de Faraó vinha com ódio no coração. O exército de Faraó, depois que todos os primogênitos egípcios morreram na última praga, que foi a morte dos primogênitos, aquele exército estava enfurecido. Raiva, ódio, fúria, preparados para destruir
homens, mulheres, idosos, crianças. O desejo era de matar a todos. Se não fora a mão de Deus, aleluia, aquele povo teria sido destruído. Isso acontece conosco também. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus, são as causas de nós não termos ainda sido destruídos nesse mundo. O inimigo, ele ruge como leão, procurando nos tragar. Mas a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor têm nos alcançado. As misericórdias de Deus têm nos preservado, têm nos mantido de pé, têm nos reconciliado. Por mais que o inimigo venha rugindo como um leão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males e perigos. Rabachuri Kadalai. Ribalabachuri Kadalai. Por isso, diga comigo: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, porque Deus em Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz, tornou-se a tua salvação. Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, mas Ele nos alcançou, nos reconciliou com Ele, nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu do seu Espírito Santo, nos deu a alegria da salvação. É por isso que o salmista Davi diz: Senhor, não retira de mim a alegria da tua salvação, porque foi Ele quem nos salvou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o Deus da minha salvação. Eles tinham absoluta convicção e só conseguiram perceber, ver, sentir o milagre de Deus. Deus fazendo algo sobrenatural, invertendo o curso natural da natureza. Porque Deus tinha um projeto, um propósito com aquele povo. E Ele estava agindo em favor daquele povo. Por isso eles chegaram a essa conclusão. E Moisés escreveu: o Deus é o Deus da minha salvação. Meus irmãos, Deus a quem nós servimos, tenha certeza disso. Isso aqui não é conversa de pregador, é a Bíblia. Não é conversa para ler emocionar, é Bíblia. E nós precisamos viver pela Bíblia. Acreditar no que está escrito neste livro, que é a palavra inerrante, infalível de Deus, e a sua revelação ao homem. Deus, Ele abre caminho no meio do mar para lhe favorecer, para lhe beneficiar, para lhe abençoar. Deus faz acontecer e coisas que não existem passam a existir, porque Deus é o Deus que nos ama, Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia. Ele faz o improvável acontecer, o milagre acontecer. Por isso que nós temos que afirmar sempre: o meu Deus é o Deus da minha salvação. Eu cantarei, eu salmodiarei. Você cantará, você salmodiará, você louvará, dizendo sempre: o meu Deus é o Deus da minha salvação. Eu estava perdido, eu estava sem rumo, eu estava sem direção, mas Ele me encontrou. Eu fui achado por Deus, eu fui encontrado por Deus. Você era a ovelha desgarrada, estava perdida, mas o bom pastor, Jesus Cristo, foi ao teu encontro, sarou as tuas feridas. Glória a Deus.
sarou as tuas feridas, te deu e te devolveu a alegria da salvação. E eles continuam dizendo: o Senhor é minha força, o meu cântico, este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. É o Deus do meu pai, do pai Abraão, do pai Isaque, do pai Jacó. Olha a referência aqui. Ele é o Deus do meu pai. Você que teve um pai cristão, talvez uma mãe que já não está mais aqui, mas ela orou, ele orou, e o Deus do seu pai, o Deus de sua mãe, Deus respondeu a sua oração, e é por isso que você está aqui. Aleluia! Glória a Deus, você crê nisso? Assim como eles entendiam que o Deus do pai deles, pai Abraão, o Deus do pai Isaque, o Deus do pai Jacó e dos seus filhos, continuavam ouvindo a oração. O Deus dos nossos pais, das mães que serviram a Deus e que ainda servem a Deus, o Deus dos que estão aqui, que oram pelos seus filhos, pode ter certeza, Deus não vai deixar de responder a oração. Aleluia! Deus não vai deixar de responder. Pode ser que alguns estejam afastados, pode ser que alguns ainda não tenham se convertido, mas a promessa do Senhor para a igreja, para aquele que serve a Deus, é: creia no Senhor. Foi o que Paulo respondeu ao carcereiro, quando o milagre aconteceu, o fenômeno sobrenatural aconteceu, as prisões se abriram, quando ele estava preso juntamente com Silas, e cantavam hinos a Deus, as prisões caíram por terra, e o carcereiro, sem compreender o que estava acontecendo, perguntou a Paulo: o que é necessário para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Disse o apóstolo Paulo ao carcereiro: e tu e a tua casa serás salvo. A oração que você faz pelo filho, a oração que você faz pelo neto, a oração que você faz pelo marido, a oração que você faz pela esposa, a oração que você faz pelo qualquer um ente querido, vai ser respondida, porque é a promessa de Deus. Eu costumo dizer que a salvação que Ele nos dá gratuitamente é um projeto individual, mas também a salvação é um projeto coletivo. Moisés está agradecendo aqui a salvação, não só a salvação dele. Moisés está reconhecendo em Deus a salvação dele, de sua família, de sua posteridade e de sua nação. E quando Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo por meio do apóstolo Paulo ao carcereiro, e serás salvo tu e a tua casa, eu também posso deduzir que essa palavra é para nós. Creia no Senhor, que a tua oração será respondida e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua posteridade, tu e a tua família. Nesse sentido, a salvação também é um projeto coletivo de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E Moisés está cantando o hino, está louvando a Deus. O cântico dele é por essa salvação. E ele continua atribuindo a Deus coisas extraordinárias, porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que faz coisas extraordinárias. Além do que nós pensamos, além do que nós merecemos, que na verdade nós não merecemos nada, mas pelo fato dele nos amar, pelo fato dele cuidar de nós, ele nos dá aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos e muito mais, além daquilo que nós precisamos e além daquilo que nós merecemos, porque Ele nos ama. E Moisés canta, por isso cante. É bom cantar hino de louvor a Deus, é bom adorar a Deus, exaltar ao Senhor. O Senhor lançou no mar os carros de Faraó, os seus exércitos, seus capitães, as águas profundas os cobriram. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Meus irmãos, são muitos
os inimigos da igreja. Nós não devemos odiar a ninguém. Jesus nos ensina a amar. Mas uma promessa de Deus na Bíblia. Mateus capítulo 16. Está muito claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja é odiada, a igreja é detestada, a igreja é perseguida. Naqueles países que se dizem democráticos, como é o nosso, que no Brasil, lamentavelmente, não há mais democracia, para alguns, uma democracia relativa, mas não há mais democracia. Mas há outros países piores do que o nosso, onde os regimes são de fato ditadores, regimes ditatoriais. Os cristãos são perseguidos. Aqui há perseguição, mas a perseguição ainda é velada, ela não é explícita. Mas há países nesse mundo, principalmente os países que se encontram, se localizam naquilo que nós denominamos de janela 10/40, que é uma região do mundo onde estão os países que perseguem os cristãos. Por exemplo, Coreia do Norte. A Coreia do Norte, lá ninguém pode dizer que é crente, porque se disser, morre. A China, a igreja perseguida, eles adoram a Deus, eles congregam escondidos, porque a igreja não pode testemunhar de Jesus. Há muitos cristãos que adoram a Deus e as igrejas têm que prestar conta ao governo, porque é um partido comunista. A China é um país que persegue cristãos. E vários outros países do mundo, inclusive aqueles países onde existe o islamismo como religião oficial. A igreja é perseguida. Por isso que Moisés reconhece aqui, eu estou fazendo um paralelo, porque a igreja aqui não existia ainda, mas eles já eram perseguidos. Os judeus sempre foram perseguidos, ainda hoje são perseguidos. Desde que eles se tornaram um país independente, autônomo, a partir do ano de 1948, maio de 1948, que eles vêm sendo perseguidos. Vocês têm acompanhado os noticiários que aconteceu há uns 3 meses atrás, não é isso? Em outubro do ano passado. É claro que eles revidaram, porque a nação de Israel é um país forte, é um país organizado, preparado para a guerra. E se eles não fossem, eles já teriam sido destruídos, eliminados da face da terra. Mas assim como os judeus, a igreja também é perseguida. Os cristãos também são perseguidos. Os crentes também são perseguidos. Mas Moisés aqui, assim como o povo foi perseguido depois de ter saído do Egito, aquele povo, Deus está dizendo, Ele, o nosso Deus, destruiu os nossos inimigos. Estou dizendo com isso que a igreja não deve odiar ninguém, o cristão deve amar a todos. Independente da religião, independente de cor, de raça, de partido político, de qualquer coisa, nós devemos amar a todos. Mas aqueles que se opõem à igreja, aqueles que perseguem a igreja, aquele que persegue os crentes, eles serão destruídos. É a palavra de Deus que está dizendo. Se você olhar para o que o Moisés está dizendo aqui, a tua mão direita, Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. O inimigo, representado aqui pelo exército de Faraó, eles vinham furiosos, eles vinham cheios de ódios para destruir a nação, para destruir o povo de Deus. Mas Moisés, no seu cântico, revela que o braço do Senhor Todo-Poderoso os destruiu. Assim vai acontecer com aqueles que se levantam contra os crentes, contra a igreja do Senhor, para matar, seja em qualquer país deste mundo, para destruir a igreja. Esses inimigos serão destruídos. Isso serve de conforto para nós, irmãos. Porque às vezes a gente fica sem entender porque somos perseguidos, porque somos odiados, porque somos rejeitados. A gente, não sou cidadão, eu pago os meus impostos. Mas essa é a verdade. Está na Bíblia desde o começo e não vai ser agora que vai mudar.
Pelo contrário, a cada dia que passa, a cada ano que passa, essas coisas tendem a piorar, porque a cada ano que passa se aproxima a vinda de Cristo e o momento em que a igreja vai deixar esse mundo e vai para a glória celestial. Lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais tristeza, só glória, louvor, júbilo. Por isso que eu quero acreditar, e você precisa também acreditar: os nossos inimigos serão destruídos. Aqueles que querem destruir a igreja, destruir a família. Eu não estou pregando ódio a ninguém, entenda bem o que eu estou dizendo. Nós, como cristãos, devemos amar, porque nossa missão aqui na terra é de pregar a verdade, é de anunciar o evangelho e o sacrifício de Cristo, e o cristianismo é amor. Mas eu estou mostrando pela Bíblia que o cântico de Moisés foi reconhecer o poder de Deus, a bondade de Deus, a autoridade e o poder do seu braço para destruir aqueles que queriam destruir a Moisés e o seu povo. Da mesma forma, como Mateus registrou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja continuará avançando até que ela seja perseguida, até que ela seja maltratada, mas até que o nosso Cristo volte para levar esta igreja para a glória celestial. Por isso não desista, não desanime. Pode doer, você pode chorar, você pode ser maltratado, mas você é protegido pela mão do Todo-Poderoso. A mão de Deus está sobre a igreja. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A mão do Deus Todo-Poderoso está sobre as nossas vidas. 1000 cairão ao teu lado, diz o Salmo 91. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A mão do Todo-Poderoso está sobre a igreja. Pode até nos matar o corpo, mas não podem matar a alma e o espírito, porque a nossa alma e o nosso espírito pertencem a Deus, que nos comprou pelo sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar. Não dá para falar do texto todo, eu estou falando da essência do texto. Mas eu quero dizer a você, para encerrar, o que Moisés encerra no seu cântico. Ele diz: o Senhor reina por todo o sempre. Deus, Ele é rei por toda a eternidade. E eu acrescento aqui, não a Bíblia, mas acrescento ao comentário: o Senhor a quem nós servimos, Ele é o Rei dos Reis. E o profeta Isaías escreveu: Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Aleluia. Ele é o Deus eterno. Ele é o maravilhoso e Ele é o conselheiro. Ele é o nosso Rei, que reinou no passado e que reina hoje dentro de cada um daqueles que se coloca à disposição, que abre o coração para Ele fazer morada e para Ele reinar. E no ambiente em que Ele reina, no coração em que o reino dele está presente, a alegria, a gozo, a paz, a esperança, a obediência, a temor, a reverência, a tudo aquilo que agrada ao coração desse rei. Ele é rei, irmão. Não duvide do poder desse Deus que te acompanha diariamente. Ele faz coisas extraordinárias. Cante ao Senhor. E cantar ao Senhor é agradecer. Cantar ao Senhor é reconhecer os milagres, as obras maravilhosas que Ele tem realizado através da sua vida, por meio da sua vida e por você, como membro da igreja que vai morar no céu. Deus, em sua graça, em seu amor, continue nos ajudando. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Esse cântico novo é exatamente reconhecer as maravilhas que Ele tem realizado agora, no presente, no passado e ainda realizará no futuro. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe hoje e sempre.
Você pode dizer amém?